Você já se perguntou por que alguns pastores vivem em mansões e pilotam jatos particulares, enquanto pedem que você doe até o que não tem? Será que isso é o que Cristo realmente ensinou? O que a Bíblia diz sobre aqueles que usam a fé para enriquecer? Talvez você já tenha percebido uma cena que gera um certo desconforto. De um lado, igrejas fazendo campanhas, pedidos de ofertas, apelos constantes por recursos. Do outro, líderes religiosos vivendo em um padrão de vida que levanta perguntas difíceis. A questão não é simplesmente dinheiro. A Bíblia nunca condenou a prosperidade em si, mas ela fala muito sobre responsabilidade, exemplo e o tipo de coração que um líder espiritual deve ter. Então surge uma pergunta importante. Quando o estilo de vida de um pastor começa a entrar em conflito com os princípios que ele mesmo prega? Hoje vamos olhar para esse tema à luz das Escrituras e entender o que a Bíblia realmente diz sobre liderança, dinheiro e integridade dentro da igreja. Quando você pensa em um líder espiritual, qual imagem vem à sua mente? Talvez alguém humilde, dedicado, que vive de forma simples para servir ao próximo. Alguém que coloca o reino de Deus acima de qualquer ganho material. Essa é a imagem que a Bíblia nos apresenta. Mas quando olhamos para o cenário religioso atual, essa imagem muitas vezes se desfaz diante de uma realidade bem diferente. Vemos pastores dirigindo carros de luxo, morando em mansões que mais parecem palácios, usando roupas de grife e ostentando um padrão de vida que pouquíssimos dos seus fiéis conseguem alcançar. E ao mesmo tempo, essas mesmas igrejas fazem campanhas atrás de campanhas, pedindo ofertas, dízimos, sementes, votos de fé. O contraste é gritante e gera uma pergunta que muitos têm medo de fazer em voz alta. Isso está certo? A verdade é que essa pergunta incomoda. Ela mexe com algo profundo dentro de nós, porque sabemos que há algo errado nessa equação. Quando vemos alguém que deveria ser um exemplo de desprendimento, vivendo com mais luxo do que a maioria das pessoas consegue imaginar, algo dentro de nós grita. E esse grito não é inveja, é discernimento espiritual. A Bíblia é muito clara sobre o papel dos líderes na igreja. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3 está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo. Essa é a palavra-chave. Um líder espiritual não é chamado apenas para ensinar com palavras, mas para viver de uma forma que inspire e conduza as pessoas a Cristo. Quando o estilo de vida de um pastor contradiz a mensagem que ele prega, quando ele vive em opulência, enquanto seus fiéis mal conseguem pagar as contas, que tipo de exemplo ele está dando? Jesus foi muito direto ao falar sobre dinheiro e liderança espiritual. Em Mateus capítulo 23, ele confrontou os líderes religiosos da época, os fariseus e escribas, que amavam os primeiros lugares, as honras, as aparências. E disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Devorar as casas das viúvas. Pense nisso por um momento. Eles usavam a religião, a espiritualidade, a fé das pessoas para enriquecer. E Jesus chamou isso de hipocrisia. Não foi suave, não foi diplomático, foi direto e contundente. Porque quando alguém usa a fé alheia para ganho pessoal, isso não é apenas um erro administrativo. É uma violação sagrada. Agora é importante esclarecer algo. A Bíblia nunca disse que um pastor não pode ter uma vida digna. Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso significa que quem dedica sua vida ao ministério merece sustento, merece viver com dignidade. Mas existe uma diferença enorme entre viver com dignidade e viver em luxo, entre ter o necessário e acumular riquezas extravagantes, entre ser sustentado pela igreja e explorar a fé das pessoas para construir impérios financeiros pessoais. Essa linha é clara,
E quando ela é cruzada, o ministério deixa de ser serviço e se torna negócio. O problema não está na prosperidade em si. Deus nunca foi contra seus filhos terem uma vida abençoada. Mas a Bíblia nos alerta constantemente sobre o perigo do amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo adverte: "Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." Quantos líderes começaram bem com um coração sincero, mas ao longo do caminho foram seduzidos pela prosperidade. Começaram a pregar mais sobre bênçãos financeiras do que sobre santidade, mais sobre semear para colher do que sobre renúncia e cruz. E aos poucos, o ministério que deveria apontar para Cristo passou a apontar para eles mesmos. E aqui está o grande perigo. Quando um pastor vive no luxo enquanto prega sacrifício financeiro aos fiéis, ele cria uma estrutura de poder baseada na manipulação. Porque ele está dizendo, de forma implícita, que a bênção de Deus é medida por riqueza material. E se ele é rico, então é porque Deus o abençoa mais. E se você não é rico, talvez seja porque você não tem fé suficiente, não está dando o suficiente. Essa mentalidade é perigosa e antibíblica. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não existe meio termo, ou seu coração está voltado para o reino, ou está voltado para as riquezas." Quando olhamos para o exemplo de Cristo, vemos algo completamente oposto ao que muitos líderes vivem hoje. Jesus nasceu em uma manjedoura, viveu de forma simples, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele lavou os pés dos discípulos, serviu, se entregou. Sua vida inteira foi um exemplo de humildade e serviço. E é esse Jesus que esses líderes dizem representar. Se você está assistindo a este vídeo e sente que algo não está certo no que você tem visto, saiba que seu discernimento está correto. Você não está sendo rebelde, não está julgando. Você está exercendo o que a Bíblia nos ensina: examinar tudo e reter o que é bom. E quando vemos líderes vivendo em contradição com os princípios que pregam, temos não apenas o direito, mas o dever de questionar. Por isso, se este conteúdo está tocando seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão além da superficialidade religiosa, conteúdos que te ajudam a enxergar a verdade por trás das aparências. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema e aprender a identificar quando um ensinamento está alinhado com as Escrituras ou não, acesse o link do primeiro comentário fixado e garanta o nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. É uma ferramenta poderosa para fortalecer seu discernimento espiritual. A história da igreja primitiva nos mostra um modelo completamente diferente do que vemos hoje em muitos lugares. Quando lemos o livro de Atos, encontramos uma comunidade de fé onde os líderes não acumulavam riquezas, mas distribuíam recursos. Em Atos capítulo 4, versículos 34 e 35, está escrito: "Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Os apóstolos não guardavam esses recursos para si, não construíam mansões ou compravam carruagens luxuosas da época. Eles distribuíam conforme a necessidade. O foco era o bem-estar da comunidade, não o enriquecimento pessoal dos líderes. Esse era o padrão estabelecido por aqueles que caminharam com Jesus, que ouviram seus ensinamentos diretamente. Mas algo mudou ao longo dos séculos, e essa mudança não aconteceu de repente. Foi um processo gradual, onde a simplicidade e o serviço foram sendo substituídos por estruturas de poder e acúmulo de riquezas. E hoje, em pleno século XXI, vemos essa distorção em níveis alarmantes. Pense em quantas pessoas você conhece que passam dificuldades financeiras, mas continuam dando fielmente suas ofertas e dízimos.
mães que dividem o pouco que têm entre alimentar os filhos e contribuir para a igreja, trabalhadores que ganham salário mínimo, mas se sentem culpados se não derem sua parte, idosos que vivem de aposentadoria apertada, mas temem perder a bênção de Deus se não forem fiéis financeiramente. E enquanto isso, vemos líderes que vivem em palácios, viajam de jatinho, usam relógios que custam mais do que a maioria das pessoas ganha em anos de trabalho. Existe algo profundamente errado nessa equação, e o mais triste é que muitos desses fiéis nem questionam, porque foram ensinados que questionar é rebeldia, que duvidar é falta de fé. Mas a Bíblia nunca nos chamou para uma fé cega. Pelo contrário, em 1 João capítulo 4, versículo 1, somos instruídos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar significa examinar, questionar, usar discernimento. Não é rebeldia, é obediência à palavra. Jesus foi extremamente severo com líderes religiosos que se aproveitavam da fé das pessoas. Em Marcos capítulo 12, versículos 38 a 40, ele alertou: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, longas orações. Estes receberão mais grave condenação. Perceba a gravidade das palavras de Cristo. Ele não apenas criticou, mas disse que esses líderes receberiam condenação mais grave. Por quê? Porque eles ocupavam uma posição de confiança espiritual e a usavam para a exploração. Eles deveriam ser pastores, mas se tornaram mercenários. Deveriam proteger as ovelhas, mas as devoravam. E aqui está um ponto crucial que muitos não percebem. Quando um líder vive no luxo às custas das ofertas dos fiéis, ele não está apenas errando financeiramente, ele está destruindo a fé das pessoas. Porque quando alguém descobre que foi manipulado, que sua generosidade foi explorada, que aquele em quem confiava estava apenas enriquecendo, a ferida espiritual é profunda. Quantas pessoas se afastaram da igreja, não porque perderam a fé em Deus, mas porque perderam a confiança nos líderes? Quantos hoje rejeitam o Evangelho porque viram tanta hipocrisia, tanta ganância disfarçada de espiritualidade? Esses líderes vão ter que prestar contas não apenas pelo que fizeram com o dinheiro, mas pelas almas que escandalizaram. Em Mateus capítulo 18, versículo 6, Jesus disse algo assustador: Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Escandalizar significa fazer tropeçar, causar desilusão espiritual. E quando um líder usa a fé das pessoas para ganho pessoal, ele está fazendo exatamente isso. Mas você pode estar se perguntando: e aqueles que realmente prosperam através do ministério de forma legítima? Como diferenciar? A resposta está no fruto, na transparência e no exemplo de vida. Um verdadeiro servo de Deus não esconde como vive. Não se incomoda com prestação de contas. Não manipula emocionalmente as pessoas para que deem além do que podem. Paulo, que foi um dos maiores líderes da igreja primitiva, trabalhou como fabricante de tendas para não ser peso financeiro para ninguém. Em Atos capítulo 20, versículo 33, ele declara: De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Paulo tinha autoridade para ser sustentado, mas escolheu trabalhar com suas próprias mãos para dar exemplo de integridade. Imagine se os líderes de hoje seguissem esse exemplo. Imagine se, em vez de exigir que os fiéis deem até ficarem endividados, eles mesmos vivessem de forma simples e transparente. Imagine se usassem os recursos da igreja para ajudar os necessitados, para fazer missões, para realmente expandir o reino de Deus, em vez de expandir seus próprios patrimônios. A verdade dolorosa é que muitos ministérios hoje se tornaram empresas lucrativas. E os líderes, CEOs espirituais, a linguagem mudou. Não se fala mais tanto de renúncia, de cruz, de negação de si mesmo. Fala-se de prosperidade, de conquista, de sucesso financeiro. E sutilmente, o Evangelho de Cristo foi substituído pelo Evangelho da ganância. Em 2 Pedro, capítulo 2,
versículos 1 a 3, encontramos uma profecia sobre isso. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Fazer negócio com palavras fingidas. Isso descreve perfeitamente o que vemos hoje. Mensagens bonitas, bem elaboradas, cheias de promessas de bênçãos materiais, mas vazias do verdadeiro poder transformador do Evangelho. Palavras que soam espirituais, mas que no fundo servem apenas para abrir as carteiras dos fiéis. E o mais trágico é que muitos dos que dão não têm condições. Eles dão na esperança de que Deus vai multiplicar, que a bênção vai chegar, que a virada vai acontecer. E enquanto esperam, os líderes já multiplicaram, já compraram o carro novo, a casa na praia, o jatinho. A bênção chegou para eles, não para quem deu. Isso não é cristianismo, isso é exploração. E a Bíblia tem um nome para isso: avareza. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo equipara a avareza à idolatria. Porque quando o dinheiro se torna o foco, Deus é destronado. E um líder que vive para acumular riquezas não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Existe um padrão que se repete em muitas igrejas hoje, e é importante que você saiba reconhecer. Esse padrão começa com mensagens que sempre conectam fé com dinheiro. Não estamos falando de um ensinamento ocasional sobre generosidade ou mordomia financeira. Estamos falando de uma ênfase constante, quase obsessiva, em ofertas, campanhas financeiras, votos de fé. Quando você percebe que toda pregação, de alguma forma, termina com um apelo financeiro, isso é um sinal. Quando os testemunhos compartilhados são sempre sobre prosperidade material, carros, casas, empregos, mas raramente sobre transformação de caráter, libertação de vícios ou reconciliação familiar, isso é um sinal. Quando há mais sermões sobre semear e colher do que sobre santidade e arrependimento, você está diante de um desvio. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, é verdade, mas sempre no contexto de mordomia, generosidade para com os necessitados e advertências contra o amor às riquezas. Nunca como fórmula mágica de enriquecimento. Nunca como moeda de troca para manipular bênçãos de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 3 está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus não é um banco celestial onde você deposita ofertas e saca bênçãos automaticamente. Essa mentalidade transacional da fé é antibíblica e perigosa. Ela transforma o relacionamento com Deus em comércio. E pior, ensina às pessoas que elas podem comprar o favor divino, o que contradiz completamente a mensagem da graça. Outro sinal claro é a falta de transparência financeira. Quando uma igreja arrecada grandes quantias, mas não há prestação de contas clara sobre onde esse dinheiro está sendo aplicado, algo está errado. Quando os líderes vivem em opulência, mas os registros financeiros são secretos ou confusos, você tem o direito de questionar. Transparência não é desconfiança, é responsabilidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 17, Paulo nos instrui: procurai as coisas honestas perante todos os homens. Honestas significa dignas de honra, transparentes, acima de qualquer suspeita. Um líder que serve verdadeiramente a Deus não tem medo de mostrar como os recursos são administrados. Ele entende que está lidando com sacrifícios financeiros de pessoas que confiam nele. Mas há líderes que se incomodam quando alguém questiona, que chamam de rebelde quem pede transparência, que usam versículos bíblicos fora de contexto para intimidar os fiéis, dizendo que questionar o homem de Deus é pecar contra o Espírito Santo. Isso não é autoridade espiritual. Isso é manipulação psicológica e abuso espiritual. Jesus nunca usou sua autoridade para intimidar. Ele a usou para servir, para libertar, para restaurar. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus não o repreendeu por questionar. Ele respondeu. Quando Tomé duvidou da ressurreição, Jesus não o condenou. Ele mostrou as evidências.
Um verdadeiro líder de Deus não teme perguntas. Ele as recebe com humildade. Agora precisamos falar sobre a responsabilidade dos fiéis também. Porque embora os líderes tenham uma prestação de contas mais severa diante de Deus, conforme Tiago capítulo 3, versículo 1 nos adverte, nós também somos responsáveis por onde colocamos nossa confiança e nossos recursos. Não podemos simplesmente entregar nosso discernimento nas mãos de outro ser humano. Em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos são elogiados porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles ouviam Paulo, um apóstolo, mas ainda assim conferiam tudo com a palavra de Deus. Se eles fizeram isso com Paulo, quanto mais nós devemos fazer com os líderes de hoje? Muitos cristãos sinceros são enganados porque têm medo de questionar. Foram ensinados que duvidar é falta de fé. Mas existe uma diferença entre dúvida destrutiva e discernimento saudável. Duvidar da existência de Deus é uma coisa. Questionar se um ensinamento está alinhado com a Bíblia é outra completamente diferente. Uma é incredulidade, a outra é sabedoria. Pense em quantas pessoas já foram manipuladas a doar valores que não podiam, comprometendo o sustento da própria família, tudo porque um líder disse que era um voto de fé e que Deus ia multiplicar. E quando a multiplicação não veio, elas ficaram com dívidas e com a fé abalada. Quem vai responder por isso? O líder que manipulou ou apenas o fiel que acreditou? A verdade é que ambos têm responsabilidade. O líder por manipular, o fiel por não examinar. Por isso é tão importante conhecer a palavra de Deus por si mesmo, não apenas através da interpretação de terceiros. Quando você conhece as Escrituras, você não é facilmente enganado. Você reconhece quando algo está errado, mesmo que venha de um púlpito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Paulo nos exorta: examinai tudo, retende o bem, tudo deve ser examinado. Não importa quem está falando, não importa quantos títulos essa pessoa tenha, não importa quão eloquente seja a pregação. Se não está alinhado com as Escrituras, deve ser rejeitado. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. Prosperidade não é sinal de aprovação divina, assim como pobreza não é sinal de maldição. Jó era justo e passou por miséria. José era íntegro e foi escravo. João Batista vivia no deserto comendo gafanhotos. Paulo passou fome e frio. Esses eram homens de Deus, e nem todos viveram em abundância material. Por outro lado, houve ímpios que prosperaram. O próprio Davi questiona isso no Salmo 73, quando diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Portanto, em vão tenho purificado o meu coração. Ele estava confuso porque via os maus prosperando, enquanto ele, que servia a Deus, sofria. Mas então, ele entendeu algo crucial. Ele entendeu que a prosperidade dos ímpios é temporária e que o verdadeiro tesouro está em conhecer a Deus. No versículo 25 ele declara: quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Essa é a perspectiva correta. Deus em primeiro lugar, não as bênçãos, não as riquezas, Ele. Quando um líder ensina que você deve buscar a Deus para receber bênçãos materiais, ele inverteu a ordem, porque buscamos a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. E quando nossa motivação é correta, as bênçãos vêm como consequência, não como objetivo principal. Mas essas bênçãos nem sempre são materiais. Às vezes são paz em meio à tempestade, força para enfrentar tribulações, fé que se fortalece na adversidade. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco é o reino, a justiça de Deus. O resto vem como acréscimo, não como prioridade. Mas muitos líderes inverteram essa ordem. Eles pregam: busque primeiro as bênçãos e talvez você encontre Deus no caminho. E quando o foco está nas bênçãos materiais, abre-se espaço para todo tipo de manipulação. Porque se você não está sendo abençoado materialmente, o problema deve estar em você. Talvez você não tenha fé suficiente. Talvez não esteja dando o suficiente. Talvez haja pecado oculto. E assim,
Os fiéis vivem em constante culpa e pressão, sempre se sentindo inadequados, sempre tentando fazer mais para merecer a aprovação de Deus. Isso não é evangelho. Isso é escravidão religiosa. E Jesus veio para nos libertar, não para nos aprisionar em sistemas de performance espiritual, onde nunca somos bons o suficiente. Então, o que fazer quando você percebe que está em uma igreja onde os líderes vivem no luxo enquanto pregam sacrifício financeiro aos fiéis? Essa é uma pergunta difícil e a resposta não é simples, porque estamos falando de fé, de comunidade, de relacionamentos que muitas vezes levaram anos para construir. Não é fácil questionar ou sair de um lugar onde você investiu tanto, mas a primeira coisa que você precisa entender é que fidelidade a Deus é mais importante do que fidelidade a uma instituição ou a um líder. Sua lealdade suprema é a Cristo, não a nenhum homem ou sistema religioso. E se esse sistema está em contradição com os princípios bíblicos, você tem não apenas o direito, mas a obrigação de reavaliá-lo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo faz uma pergunta poderosa. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma verdade que precisa ecoar em nossos corações. Nossa prioridade é agradar a Deus, mesmo que isso signifique desagradar pessoas ou instituições. Muitos permanecem em ambientes espiritualmente tóxicos por medo. Medo de serem julgados, medo de perderem amizades, medo de serem rotulados como rebeldes ou desviados, medo de que, se saírem, a maldição cairá sobre suas vidas, porque foram ensinados que questionar o líder é questionar a Deus. Mas esse medo é plantado justamente por aqueles que querem manter controle sobre você. A verdade é que Deus não está preso a nenhuma denominação, nenhum prédio, nenhum líder específico. Ele é maior do que qualquer estrutura religiosa. E se você está em um lugar onde a palavra de Deus está sendo distorcida para benefício pessoal de líderes, onde há mais ênfase em dinheiro do que em santidade, você tem a liberdade de buscar um ambiente mais saudável. Mas é importante fazer isso com sabedoria, não na impulsividade ou na revolta. Ore, busque direção de Deus, converse com pessoas maduras na fé que possam lhe aconselhar. E, acima de tudo, examine as Escrituras, porque a resposta para seus questionamentos está na palavra, não nas opiniões de terceiros ou nas suas próprias emoções. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos uma orientação preciosa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você coloca sua confiança em Deus e não em homens, Ele mesmo te guia para onde você precisa estar. E aqui está algo fundamental. Não deixe que líderes desonestos destruam sua fé em Deus, porque esse é o maior perigo. Muitos, ao descobrirem que foram manipulados, não apenas saem da igreja, mas abandonam completamente a fé. Eles confundem o erro dos homens com a falha de Deus. Mas Deus nunca falhou. Foram os homens que distorceram sua mensagem. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, está escrito: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade dos líderes religiosos. Ele continua sendo Deus, continua sendo fiel, continua sendo digno de toda a adoração, independentemente das falhas humanas. Então, se você descobriu que está em um lugar onde há manipulação financeira, não jogue fora sua fé com a decepção. Separe as coisas. Rejeite o sistema corrupto, mas não rejeite a Deus. Ele não é responsável pelas ações de líderes gananciosos. E Ele está esperando para te encontrar em um relacionamento genuíno, livre de intermediários corruptos. Outro ponto importante é sobre como dar suas ofertas e dízimos quando você está questionando a liderança. A Bíblia ensina sobre generosidade, mas também sobre sabedoria. Se você tem convicção bíblica de dar, mas não confia em como seus recursos estão sendo administrados na sua igreja atual, você pode direcionar suas contribuições para causas que realmente ajudem necessitados, para missionários íntegros, para ministérios transparentes. Deus se importa mais com o coração do doador
do que com o destino institucional da oferta. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, lemos: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O princípio é dar com alegria, segundo o coração guiado por Deus, não sob pressão ou manipulação. E enquanto você busca um caminho mais saudável, lembre-se de que nem toda igreja é assim. Existem comunidades onde os líderes realmente vivem o que pregam, onde há transparência financeira, onde o foco está em formar discípulos, não em arrecadar fundos, onde pastores vivem de forma simples e digna, sem ostentação. Essas comunidades existem e vale a pena procurá-las. Procure por igrejas onde a pregação está centrada em Cristo, não em prosperidade, onde há ensino profundo da palavra, não apenas mensagens motivacionais, onde a comunhão genuína é cultivada, onde as pessoas se importam umas com as outras de verdade, onde há prestação de contas e os líderes são acessíveis e humildes. Essas são marcas de uma comunidade saudável. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos exortados, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, você precisa de comunhão, precisa de uma igreja, mas precisa de uma igreja saudável, não de um sistema que te explora. Agora, se você é líder e está lendo isto, ou se conhece líderes que estão nesse caminho de acúmulo de riquezas às custas dos fiéis, há tempo para mudança. Deus é misericordioso e dá oportunidade de arrependimento. Mas o arrependimento precisa ser genuíno, acompanhado de mudança real de atitude e restituição quando necessário. Em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu se encontra com Jesus, ele declara: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não apenas reconhecer o erro, mas corrigir, restituir, mudar de direção completamente. Um líder que realmente se arrepende de ter explorado os fiéis vai tomar atitudes concretas para reparar o dano. Infelizmente, muitos preferem continuar no engano, porque é mais confortável, porque já se acostumaram com o padrão de vida luxuoso, porque construíram impérios que dependem da continuidade da exploração. Mas a Bíblia é clara: há um dia de acerto de contas, e naquele dia, nenhuma desculpa será aceita. Em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus profetiza algo assustador. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses são líderes que fizeram obras em nome de Jesus, que tiveram ministérios poderosos aparentemente, mas que Jesus não reconhece. Por quê? Porque praticaram iniquidade. Fizeram o que é injusto, exploraram, enganaram. E no final, o que importa não é o tamanho do ministério, não é quantas pessoas frequentavam suas igrejas, não é quantos milagres aconteceram. O que importa é: você realmente conhecia a Jesus e vivia segundo os seus princípios? Essa é a pergunta que cada líder precisa se fazer. E essa é a pergunta que cada um de nós precisa fazer também. Porque todos prestaremos contas. Líderes de forma mais rigorosa, sim. Mas todos nós vamos encontrar com Deus e dar explicações sobre como vivemos, como usamos nossos recursos, como tratamos as pessoas. Chegamos ao final deste conteúdo e eu quero agradecer de coração por você ter assistido até aqui. Sei que este tema é delicado e pode ter mexido com coisas profundas dentro de você. Mas é importante falarmos sobre isso, porque a verdade precisa ser dita, mesmo quando incomoda. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão além da superficialidade religiosa. Deixe seu like, comente o que você achou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não deixe de conferir o nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, disponível no link do primeiro comentário fixado. Continue sua jornada de conhecimento assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela.
Que Deus abençoe você e te dê discernimento para caminhar na verdade.